Bom dia, professor Bom dia, Rubens. professor Rubens. Bom dia a todo mundo. Ah lá, chegou quem sabe, ó. Que bom que deu certo. Deu não. Não, Ele me mostrou o caminho, mas não deu não. gente, bom dia a todos, né? Hoje é 24 de julho, nós estamos aí novamente no Centro de Estudos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Minas Gerais. É com muito prazer que a gente vai ter uma aula hoje com a professora Márcia França. A professora Márcia é professora associada do departamento e ela também é médica especialista em reprodução humana pela Rede Lara, né, da Febrasco, e é membro do Serviço de Reprodução Humana da Rede Mater Dei de Saúde. A gente vai ter também, com muito prazer, como debatedora, a professora Fernanda Policene, que é professora associada da Universidade Federal de Juiz de Fora, também é especialista em reprodução humana pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, né, Febrasco, e é diretor da Clínica Nidos, também, que é uma clínica de medicina reprodutiva lá de Juiz de Fora. Então, é com muito prazer que eu tenho vocês duas hoje. Sejam bem-vindos. Professora Márcia, fique à vontade. O tema hoje é cuidados reprodutivos em tempos de Covid-19. Bom, pessoal, eu queria agradecer e parabenizar a Mariana, porque realmente ela promoveu uma renovação no nosso centro de estudos, e com isso nós estamos tendo oportunidade de receber pessoas de fora e ter uma interação muito maior aí, e realmente deu uma revigorada no centro de estudos. Queria agradecer também a professora Fernanda por nos dar o prazer de estar aqui com a gente hoje, debatendo esse tema. E a minha proposta é falar um pouco, de uma forma abrangente, sobre os cuidados com a mulher no ciclo reprodutivo, em face da pandemia de Covid-19 que nós estamos vivendo, né? Então, para caracterizar, né, a gente chamou de Covid-19 a infecção causada pelo coronavírus, causador da síndrome de angústia respiratória aguda 2. O surto foi inicialmente reportado na China, em dezembro de 2019, por isso o 19 aí da Covid-19, e é uma doença, então, uma infecção causada por um vírus RNA envelopado de cadeia simples, que parece entrar nas células por ligação de uma proteína da sua superfície, a proteína spike, ou proteína S, ao receptor ACE2, ou ECA2, né, enzima conversora de angiotensina 2, na superfície da célula. Então, o vírus se liga através dessa proteína a ACE2 e aí vai internalizar e vai atuar intracelularmente. Coloquei esse gráficozinho aqui, vocês vão desculpar, mas o meu pointer realmente não funcionou aqui antes da apresentação, só para a gente lembrar do que é a ECA2, né? Como parte do sistema renina-angiotensina. Então, a gente tem a renina convertendo a angiotensinogênio a angiotensina, a ECA, né, convertendo a angiotensina 1 em angiotensina 2, a angiotensina 2 é que se liga ao receptor de membrana, receptor de angiotensina 2 e vai exercer suas funções. E a ECA2, ela promove a conversão da angiotensina 2 em ângion A7 e da angiotensina 1 em ângion A9. E isso parece ter importância nas manifestações da doença, porque quando o vírus está ocupado pela ECA2, quando a ECA2 está ocupada pelo vírus, a conversão a ângion 7, ângion 9 pode ficar prejudicada e ter um desbalanço aí no sistema renina-angiotensina. Mas essa interação do vírus com a ECA2 não é uma interação direta. Ela requer uma ativação da proteína S por uma protease, uma serina-protease transmembrana. Então, essa serina-protease cliva a proteína S e aí ela interage com a ECA2. E a doença causa, principalmente, sintomas respiratórios,
por um tropismo pelo sistema respiratório, mas existem também esses receptores em vários lugares do corpo, então tem sintomas digestivos, sintomas neurológicos, predominantemente respiratórios, né, 80% dos casos vai ter uma evolução leve, apresentar sintomas gripais, né, como febre e tosse, que são os dois mais frequentes, também anosmia, odinofagia, aguesia. Cerca de 15 a 20% desses casos vão evoluir com uma pneumonia, que inicialmente é moderada, e aí a hora que o acometimento pulmonar se torna maior, a gente tem o critério de gravidade, né, da pneumonia grave, alguns casos evoluindo realmente para síndrome respiratória aguda grave, necessitando internação, e 5% dos casos se tornam críticos, aí já com quadro de insuficiência respiratória, hipotensão, choque, complicações hematológicas e neurológicas. Fazendo aqui uma breve linha do tempo, o primeiro reporte, a primeira comunicação da China à OMS foi em 31 de dezembro de 2019, o surto tinha se iniciado no começo do mês, por volta do dia 1º, com vários casos de pneumonia descritos na região de Wuhan, e aí, após essa comunicação, a China começou a fechar a região para tentar conter a disseminação do vírus. Uma semana depois, o vírus foi identificado e depois sequenciado, e aí já começaram a aparecer os casos de morte pela doença. Em 30 de janeiro, então um mês depois de ser comunicada do surto de pneumonia, a OMS declara que é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Em 26 de fevereiro é reportado o primeiro caso no Brasil. Em 11 de março, a OMS denomina esses surtos aí de uma pandemia, né? E de lá para cá, a gente tem visto aí essa evolução catastrófica, com dezenas de milhares de casos reportados em vários países diariamente, né? Dando um total, com dados de ontem à noite, de mais de 15 milhões e 600 mil casos no mundo e mais de 635 mil óbitos. No Brasil, nós já estamos aí batendo chegando na marca quase de 2 milhões e 300 mil casos e já passamos de 84 mil óbitos. Então, é uma evolução, assim, galopante, uma disseminação importante dessa doença, né? E a literatura sobre o tema também é rápida, né? Como o vírus, os trabalhos também estão em números crescentes. Se a gente faz uma pesquisa rápida no PubMed, isso também é dado de ontem, digitando Covid-19, eu vou ter mais de 34 mil resultados, e digitando SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, nós temos mais de 18 mil trabalhos. Embora a gente tenha que ter em mente aqui que nem sempre quantidade é qualidade, isso é muito verdade para a Covid, porque como é tudo muito novo, a imensa maioria desses trabalhos é de descrição, né? São estudos transversais descritivos, relatos de casos, séries de casos, o que não nos dá, assim, uma informação muito precisa, ou uma evidência científica muito apurada. Se a gente conjuga Covid-19 com os termos de nosso interesse aqui nessa aula, né, mulher, gravidez e reprodução assistida, nós vamos ver que tem 1.700 artigos que aparecem na pesquisa Covid e gravidez, mulher, 565 Covid e gravidez e quase 50 específicos de Covid e reprodução assistida. E por que se tem essa preocupação com a questão da mulher? Embora os homens sejam, epidemiologicamente, são mais acometidos do que as mulheres, né? Porque a questão da mulher envolve todo o ciclo reprodutivo, o ciclo grávido puerperal. Então, se tem preocupação quanto à suscetibilidade da mulher no período da gestação, se ela seria mais suscetível ou não à infecção,
Com relação às complicações da infecção na gestação, então, se isso levaria a um aumento de mortalidade materna. Com relação à transmissão para o feto, seja ela transmissão vertical, transmissão no momento do parto ou na amamentação, se a infecção fetal neonatal poderia acarretar morbidade e mortalidade, e também pela possibilidade de infecção genital, levando a consequências no futuro reprodutivo. Com relação à suscetibilidade, os dados que se tem até o momento não demonstram serem as grávidas mais suscetíveis à infecção pelo coronavírus. Isso é um dado bastante bom, né, satisfatório, porque a gente não está lidando com uma necessidade superlativa, digamos assim, de ter alguma medida para evitar a transmissão para as grávidas. Mas fica a questão da mortalidade. Os relatos iniciais davam conta de que a infecção na grávida era muito semelhante à evolução aos outros casos, com poucas internações necessitando cuidados intensivos, pouca necessidade de ventilação mecânica, incidência de óbitos também baixa. Mas agora, há um mês atrás, mais ou menos, o CDC publicou esse relato aí relativo à Covid na mulher e na grávida, e aí os dados não foram assim tão tranquilinhos, né? Embora a mortalidade tenha sido a mesma, vocês veem na coluna da esquerda aí os dados relativos às grávidas, e na direita os dados relativos às mulheres não grávidas infectadas com Covid. Esse trabalho mostra 91 mil mulheres, são 83 mil não grávidas e 8.200 grávidas. Então, nós tivemos 0,2% de mortes nos dois grupos, mas o grupo de mulheres grávidas teve uma necessidade de admissão em UTI 50% maior e necessidade de ventilação mecânica 70% maior, né? Isso é preocupante e reflete aí uma morbidade materna maior. Isso foi publicado em 26 de junho. No dia 30 de junho, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva coloca que já tinham 10.500 e poucos casos de Covid-19 em grávidas nos Estados Unidos, com um total de 30 mortes maternas. Dados de ontem do CDC mostram lá quase 13 mil grávidas infectadas e 35 mortes. No entanto, se a gente olha para o Brasil, a coisa piora, né? Porque nós temos esse trabalho aí do início do mês, com dados do Ministério da Saúde, que mostra, no período de 26 de fevereiro, que foi o primeiro caso no Brasil, a 18 de junho, que nós tivemos 124 mortes maternas entre 980, 978 grávidas que foram testadas positivas para o Covid-19. É óbvio que o dado relativo nosso aqui tem que ganhar uma avaliação especial, porque nós temos uma limitação importante de testagem, e muito provavelmente casos oligossintomáticos, gestantes assintomáticas não foram testadas, então o nosso denominador está subestimado, e aí nós vamos ter uma letalidade de 12,7%, muito alta, comparativo com a de 0,2% relatada nos Estados Unidos, mas o número absoluto de mortes é que chama atenção, porque nessa mesma época, nesse mesmo período até 18 de junho, nós já tínhamos 124 mortes maternas relacionadas ao Covid, e o mundo inteiro, o restante do mundo inteiro, relatava aí cerca de 40 mortes. Então, isso denota aí provavelmente a nossa fragilidade do sistema de saúde,
principalmente se a gente levar em conta que 22% dos óbitos nesse estudo sequer tiveram admissão em CTI, e quase 15% não tiveram nenhum suporte ventilatório. Então, nós estamos provavelmente aí falhando na assistência às grávidas com Covid. Com relação à transmissão para o feto, coloco aqui uma revisão da professora Ana Cristina, da faculdade, que discute se a Covid é realmente transmitida para o feto, e até no momento dessa revisão, em 15 de maio, tinha pouquíssima coisa, somente estudos com resultados negativos, mostrando que a Covid provavelmente não era transmitida para os fetos. Já tinha um relato de um fetinho com IgM para Covid. E depois apareceram outras séries de casos, mostrando que cerca de 2 a 6% dos fetos, das crianças nascidas de mães infectadas por Covid, apresentavam um PCR positivo para o vírus. Tem aí alguns poucos casos de IgM e IgG positivos, e o IgM é preocupante, né, e assim, alerta para a questão da transmissão vertical, porque ele não atravessa a placenta, mas a gente tem problemas aí de sensibilidade, de especificidade nos kits de IgM, e ainda há também a possibilidade de alteração placentária pela infecção, podendo levar à passagem dessa IgM para o feto, porque esses fetos também relatavam um desaparecimento desse IgM, que é mais rápido, não é exatamente usual quando o IgM é, de fato, uma resposta da criança, né? O vírus já foi detectado por RT-PCR em placenta, cordão umbilical, secreção vaginal e leite materno. Mas, de novo, pouquíssimos casos do universo que foi testado, tá? Secreção vaginal, poucos casos, fora da gestação, em grávidas, nenhuma das testadas apresentou PCR positivo na secreção vaginal. E leite materno também tem aí uma meia dúzia de casos reportando isso. Então, aqui eu coloco alguns exemplos de estudos mostrando, né, os primeiros negativos na secreção vaginal de grávidas, depois um relato italiano aí de PCR positivo em secreção vaginal fora da gestação, a questão do leite materno e da detecção em placenta e membranas fetais. Para a criança, né, o que se tem de repercussão? Também relatos de casos e pequenas séries de casos, e eu achei interessante colocar aqui essa revisão publicada em 8 de junho, que avaliou 598 recém-nascidos de mães com Covid, dos quais 82% foram testados, somando todos os trabalhos, né? E teve uma positividade na RT-PCR de 2%, então foram 9 recém-nascidos que tinham o SARS-CoV no PCR, 2 deles foram entubados, 3 tiveram pneumonia leve. Até o momento dessa revisão, tinham 3 recém-nascidos com IgM e IgG positivos, que foram assintomáticos e tinham PCR negativo, mas chama atenção que 20% desses bebês foram prematuros, 6% tinham baixo peso, foram reportadas 10 mortes neonatais e 1 natimorto. E um índice muito alto de cesarianas dessas gestantes. E isso é preocupante, assim, embora na maioria dos casos a indicação de cesariana não tenha sido reportada e há uma tendência a um medo, né, das repercussões da Covid na grávida, a possibilidade de que tenha sido realizada cesariana prematuramente para evitar alguma complicação ou com medo de alguma complicação da Covid, mas tem também a questão da fisiopatologia do coronavírus, e há uma preocupação com distúrbios de oxigenação fetal, e
por isso, de ocorrência de sofrimento fetal agudo, e indicação de cesariana por causa disso, né? Bom, com relação à infecção genital pelo SARS-CoV, ela é problemática porque ela pode atuar como um reservatório de vírus, levando a uma transmissão sexual desse vírus, principalmente a partir de homens, né, depois de curados, a exemplo do que a gente viu com o Zika vírus, e porque ela pode acometer os gametas e os precursores, e com isso aí a gente ter já um concepto infectado, né? Essa infecção genital, ela é possível? Sim, ela é possível. A gente tem relatos da presença dos receptores, né, das moléculas do sistema renina-angiotensina presentes no sistema genital já há bastante tempo. Então, o professor Fernando já tinha identificado, junto com o laboratório do professor Robson, do ICD, as moléculas do sistema renina-angiotensina em testículo, em endométrio, em líquido folicular, desde 2009, 2010. Mais recentemente, esse trabalho da Universidade de Oxford avaliou a expressão da ECA2, da serinoprotease transmembrana e de outras possíveis moléculas que atuam como na clivagem da proteína spike como receptor do coronavírus nas células gonadais, né, e encontraram expressão do RNA no testículo para ECA2, nas espermatogones, nas células de Leydig, da serinoprotease transmembrana, uma expressão bem pequena em espermatogones, então pouca expressão na mesma célula das duas moléculas, mas a basigina, que é o CD147, que é um outro receptor possível para o coronavírus, e a catepsina L tinham uma expressão maior. Nos ovários, as células germinativas são o principal local de expressão da ECA2, e no ócito, né, essa expressão é proporcional ao grau de maturidade folicular, achado que o professor Fernando já tinha reportado há 10 anos atrás, né, mas as células somáticas também expressam a basigina. E esse trabalho fez uma avaliação interessante também, usando repositórios de RNA e de proteínas, são bases de dados, né, disponíveis na rede, sobre expressão de várias moléculas, e aí avaliaram, vocês veem à esquerda aí dos gráficos, os locais onde essa expressão foi avaliada, então no endométrio, no ovário, na placenta, estão marcados em rosinha, e nos testículos marcados em azul aí. As 4 colunas da esquerda são dados de RNA e as 2 colunas da direita dados de expressão proteica. Então, para a ECA2, ela está presente no endométrio, no ovário, na placenta, no testículo. A protease também está presente no endométrio, no ovário, na placenta e no testículo em RNA, mas a expressão proteica só foi vista da ECA2 no ovário e no testículo. Só que isso não é exatamente um dado tranquilizador, a gente dizer que não tem expressão proteica da serinoprotease transmembrana, e aí seria um fator de impedimento à entrada do vírus na célula, porque esses tecidos expressam, em graus variáveis, a basigina e a catepsina L, que são os gráficos de baixo aí. Então, os estudos pequenos, nós temos um N de pouco mais de 100 amostras testadas, já foi visto, num único estudo, esse que eu coloco aí, em 38 pacientes, 6 tinham RT-PCR positivo para o coronavírus, no sêmen, 4 num quadro de infecção aguda e 2 já recuperados. Então, fica aí a dúvida sobre
a duração dessa excreção de coronavírus no sêmen, e se de fato essas partículas são infectantes, né, e quais os componentes celulares estariam infectados. No sistema genital feminino, o único local que teve comprovação do material genético do vírus que eu encontrei até o momento foi o líquido vaginal, mas o grupo valenciano mostrou, por uma abordagem semelhante àquele trabalho anterior, né, de repositórios de RNA, embora a gente veja aí no gráficozinho as duas colunas da esquerda, a ECA2 e a protease em expressão baixa e moderada, outras proteases e outro receptor em expressão mais intensa no endométrio, por exemplo. Então, levando a uma plausibilidade biológica da infecção viral, né, se o vírus chegar aqui nesse endométrio. Bom, diante disso tudo, o que a gente tem de recomendações nessas diversas fases aí de ciclo reprodutivo? Com relação à gestação, parto e puerpério, deve ser mantido e otimizado, né, o cuidado pré-natal, então, serviços na tentativa de reduzir a frequência de idas da mulher ao hospital, à unidade de saúde. A recomendação é que se tente colocar diversos procedimentos que ela precisa fazer num mesmo momento, então ela vai para consultar, faz o ultrassom, colhe o exame laboratorial que seja necessário. O cuidado com a antisepsia das mãos, o uso de EPIs, de máscaras, né, para as pacientes e para os profissionais de saúde. A triagem de sintomas sempre, verificação de temperatura e sempre fazer um questionário, perguntar sobre os sintomas. Testar todas as pacientes sintomáticas, e as recomendações internacionais são para testar assintomáticas também em alguns momentos. Nós aqui, por uma questão de limitação de disponibilidade de teste, ficamos com a recomendação de testar assintomáticas. Avaliar os sinais de gravidade ou a presença de comorbidades, que pode ser fator de risco para a gravidade da infecção. A via de parto, inicialmente, permanece como indicação obstétrica, né? Só o fato de ter um PCR positivo para COVID não é indicação de parto cesáreo. Os dados que se tem até o momento são muito escassos, é uma minoria dos casos que tem alguma positividade para a gente dizer que teria um risco grande de transmissão vertical ou transmissão periparto, indicação de cesariana por causa disso. A recomendação de testar os recém-nascidos de mães positivas, né, e manter a observação, e se manter o aleitamento, com as adaptações que forem necessárias ou possíveis, dependendo de cada caso, né. Então, manter a mãe sempre com máscaras, ou, se for uma pessoa com um risco muito grande, retirar o leite e administrar para o recém-nascido, e algumas recomendações colocam que os serviços de saúde devem avaliar localmente a questão de separação temporária ou distanciamento do recém-nascido com a mãe. Em relação ao planejamento familiar, então, para a mulher que não está grávida e não deseja engravidar, a gente precisa lembrar que planejamento familiar é um cuidado essencial, embora tenham alguma preocupação aí com relação à trombose, né, o risco de trombose em pessoas infectadas por Covid, que poderia ser maior em usuárias de contracepção hormonal, não há recomendação de suspensão da contracepção hormonal, e nesse sentido também a AGL e outras entidades colocam que a inserção de LARCs não pode ser postergada, né, ela deve continuar sendo realizada, e a troca, no máximo, atrasada até 4 semanas, porque esse é um cuidado essencial que a gente não pode prescindir de oferecer nesse momento.
Com relação aos tratamentos de reprodução assistida, as sociedades de reprodução assistida internacionais, nacionais, vêm acompanhando a evolução dessa pandemia e fazendo recomendações periódicas conforme o quadro epidemiológico, conforme os dados científicos que vão saindo, né? Então, a gente vê aqui os statements, os announcements da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. Eu chamo a atenção para o dia 17 de março, que foi aí a chamada para a suspensão da maioria dos tratamentos. E a partir desse momento, então, a gente teve uma recomendação de não iniciar tratamentos novos de reprodução assistida, de só terminar os que estavam em andamentos, e casos novos deveriam ser iniciados somente para pacientes oncológicas que precisavam fazer preservação de fertilidade, ou os casos de baixa reserva ovariana, idade materna avançada, em que havia uma preocupação de, atrasando o início do ciclo, a gente estar comprometendo o sucesso do tratamento e a prole, né, dessa paciente. E depois desse dia 17 de março, vem sendo colocadas outras recomendações, muitas delas aí considerando a questão de informação para paciente, de recomendações no manejo, e eu ressalto aqui algumas coisas publicadas na recomendação conjunta do dia 9 de junho, dizendo que os profissionais de medicina reprodutiva precisam cuidar do bem-estar das pacientes, monitorar as condições locais, né, os dados epidemiológicos e as orientações governamentais, implementar medidas de avaliação de risco nos diversos serviços, priorizar o cuidado e a alocação de recursos para quem realmente tinha necessidade, aconselhar as pacientes sobre as opções disponíveis, sobre as opções mais seguras, né, incluindo aí a possibilidade de avaliação, de postergação da avaliação e do tratamento, adotar estratégias para diminuição da transmissão viral, ter planos claros aí de segurança para os pacientes, permanecer informado, né, dos achados publicados na literatura, definir planos de emergência e estar preparados para interromper o tratamento médico se as condições mandarem isso, né? Nesse sentido, então, a gente tem aqui um recorte do que aconteceu na maioria das clínicas com a evolução da pandemia. Isso aqui é um relato do Instituto Valenciano das clínicas na Espanha e na Itália. A gente vê nas linhas contínuas aí o número de ciclos em 2020, nas linhas pontilhadas em 2019, e o que aconteceu num primeiro momento foi uma diminuição dos ciclos de FIV, aí nas linhas azuis mais acima no gráfico, e um aumento relativo aí no número de ciclos de preservação da fertilidade em vermelho, né? Então, isso foi aí já uma priorização e também atendendo a recomendação de não se transferir embriões por causa da incerteza do prognóstico gestacional. E depois houve uma queda geral desse número de ciclos. Peraí, Mariana está me dizendo que minha seta está aparecendo, mas ela não aparece para mim, Mari, então não sei onde ela está. Perdão, gente. Houve uma diminuição do número de todos os ciclos até o fechamento das clínicas aí em 23 de março, praticamente. Numa tentativa aí de estabelecer essa priorização dos casos que mereciam um cuidado imediato e não poderiam ser adiados, foi publicado esse estudo usando os critérios Poseidon, né, que o professor Selmo já comentou aí na apresentação dele
2 semanas atrás. Então, as pacientes que não podem ter atraso são prioritariamente as oncológicas, né, os casos de preservação de fertilidade, aí também entram questões autoimunes e homens em tratamento para melhora de qualidade espermática. Depois, as pacientes com idade acima de 35 anos e medida de reserva ovariana baixa já. Depois, as pacientes com mais de 35 anos, mas com contagem de folículos antrais e hormônio antimileriano normais. E depois, as pacientes com alteração de reserva ovariana, mas abaixo de 35 anos. Então, seria a gente ir seguindo essa ordem de prioridade da direita para a esquerda, né? E isso vem sendo feito, né, concomitantemente com a publicação da SRM de 17 de março. As entidades nacionais e latino-americanas também seguiram essa orientação, e o número de ciclos diminuiu, a gente tem feito praticamente só oncológico, até a questão da reserva ovariana é relativizada, né, tem que ser discutida com a paciente, porque a gente já tem estudos que mostram que adiar tratamento por até 3 meses não compromete o prognóstico dessas pacientes. Mas agora já teve, também no dia 9 de junho, uma nota conjunta para orientação da retomada das atividades, né, do cuidado reprodutivo aí com as pacientes. Em linhas gerais, o que essa nota conjunta nos diz é que os casos devem ser individualizados, né, seguindo aquela ordem, que a gente deve adotar medidas de proteção, que as possibilidades devem ser discutidas com a paciente e documentadas, prevê também a assinatura de um termo de consentimento específico para o Covid-19 e orienta o rastreamento dos casos por temperatura, sintomas e pela realização de testes, e se paciente sintomática ou testar positivo, postergar, suspender o ciclo se estiver em andamento e postergar por 14 a 21 dias se for iniciar o tratamento. Ressalto aqui que tem uma recomendação da Anvisa de aguardar, em vez de 21 dias, 28 dias. Nessa relação aí do cuidado reprodutivo, enquanto se adia, enquanto se discute adiar um ciclo de reprodução, a SBRA chama atenção, né, no livro que foi publicado, que eu e a professora Fernanda tivemos a honra aí de participar, para a manutenção do cuidado pré-concepcional. Então, é uma forma de você estar cuidando da paciente, de melhorar o prognóstico gestacional dela, enquanto ela aguarda um retorno do tratamento, né? Então, aí a gente tem que enfatizar a questão dos hábitos de vida saudáveis, de praticar atividade física, cessação do tabagismo, alimentação adequada, nutricionalmente balanceada, a questão do ácido fólico, controle de peso. É uma oportunidade também para se atualizar o calendário vacinal, e a gente tem que lembrar de prover sempre suporte psicológico para essa paciente. A gente tem que levar em consideração que uma paciente em propedêutico ou tratamento de infertilidade já está, na imensa maioria das vezes, sobre um estresse muito grande, a relação conjugal já está desgastada, e mais essa carga aí dos riscos desconhecidos na gestação relacionados à Covid-19, do ato de postergar o tratamento, isso pode ser a gota que faltava aí, uma gota d'água que faltava para transbordar a questão do estresse aí da paciente. Nesse sentido, as sociedades têm dado orientações claras para manter o suporte para os pacientes, estimulando os profissionais a entrar em contato com a paciente, a perguntar como elas estão, a entender e suportar aí a necessidade das explosões das pacientes, vamos dizer assim, né? Elas estão, de fato, insatisfeitas com essa questão toda. Ressaltando também a importância de se
prover informação correta, né? Deixar espaço para a paciente fazer questão, fazer perguntas, tirar as dúvidas da paciente e sempre assegurar, olha, isso vai passar, a gente está passando por isso junto, nós vamos estar aqui, nós vamos conseguir fazer seu tratamento, vai ficar tudo bem assim que possível, né? Quando for seguro fazer isso. E sempre orientar também a questão do suporte de saúde mental, né? Isso foi uma preocupação grande no ESHRE, que aconteceu, o Congresso Europeu, né, que aconteceu no começo desse mês. Então, teve sessão específica sobre a questão das expectativas, das emoções das pacientes. A gente tem que estar muito atento a isso, ser muito sensível a isso, né, num momento que a gente não vai poder prover o tratamento da questão biológica, vamos dizer assim, da questão médica, no momento que a paciente procura, mas a gente tem que cuidar sempre, né? E eu vou terminar deixando aqui essa frase que é atribuída a Jung, né? Que a gente deve conhecer todas as técnicas, conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, a gente deve ser apenas outra alma humana, né? Lembrando que no caso do Covid, conhecer todas as teorias e dominar todas as técnicas é muito pouco, porque o que se tem de teoria e de técnica e de certeza é muito pouco frente ao cenário que a gente está vivendo. Então, é preciso que a gente seja muito humano, né, no cuidado dos nossos pacientes. Era isso, Mari. Marcinha, excepcional, viu? Muito obrigada. Excelente a aula. Muito bom. Eu vou abrir para perguntas depois da professora Fernanda Policeni. Pode ser? Claro. Já te agradeço novamente. Professora Fernanda, você fica à vontade para essas considerações. Oi, Mariana. Então, assim, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite seu e da Márcia. É um prazer estar aqui de volta na UFMG, que foi, assim, a minha casa por 5 anos, muito importantes da minha vida. E ver aqui, mesmo que eu não esteja vendo ao vivo, eu estou vendo fotinhos e nomes de pessoas que eu gosto muito. Graças a Deus, eu tenho amigos em Belo Horizonte até hoje que foram, assim, conquistados nessa época, então foi um período de vivência muito importante para mim. Então, estou muito feliz de estar aqui revendo vocês e muito honrada com esse convite, tá, Márcia? Muito obrigada. Imagina, prazer para nós, uma honra poder ter você com a gente, Fernanda. Muito obrigada mesmo. E queria te parabenizar, porque a sua aula foi completíssima, nem teria nada a acrescentar. Realmente são só comentários, eu aprendi muito com a sua aula aqui agora. Excelente, muito completa, parabéns, tá? Foi muito boa. E é aquilo que você falou no início, né? A gente tem uma literatura muito volumosa, então quando a gente começa a ler... estudar para a gente se apresentar ou dar uma aula, a gente já vê que, às vezes, um artigo, um relato publicado no mês passado já não é mais a verdade que era, e apesar do volume, a qualidade, né, muitas vezes questionável, a gente tem muitas séries de casos, relatos de casos, e poucos dados efetivamente confiáveis. Então, o COVID é um desafio em várias áreas da medicina, e não seria diferente na ginecologia, na medicina reprodutiva, né? Então, aqui a gente lida com duas situações, assim, bem específicas, que são a transmissão sexual do vírus, isso não está definido, seja através da relação sexual natural, seja através das técnicas de reprodução assistida. Então, você mostrou aí muito bem que existe a possibilidade de contaminação do óvulo, existe a possibilidade de contaminação do sêmen, foi descrita a presença da partícula viral, você mostrou aquela série de casos, né, de 6 casos de detecção em 38 pacientes, apesar da gente ainda não
poder afirmar que haja uma transmissão ou uma contaminação através, né, da via sexual. É uma preocupação que a gente precisa ter. Não houve em nenhum momento, desde o início da pandemia, nenhuma orientação para os casais que estão tentando engravidar naturalmente, que não são inférteis, de parar de tentar engravidar. E esse é até um questionamento das pacientes inférteis, né? Porque justamente elas que estão há tanto tempo sofrendo com a questão elas têm que parar de tentar. Então, mas justamente porque a técnica de reprodução envolve uma série de procedimentos que podem acarretar, apesar de pequenos riscos, são hormonal, a coleta ovular, a manipulação de gametas. Então, essas pacientes, a gente tem dificuldade de lidar com a ansiedade delas, porque esse questionamento é muito frequente, né? A outra questão é justamente relacionada à gestação e à transmissão para o feto, né? Então, semana passada, essa publicação que você colocou, mostrando 124 mortes maternas no Brasil, que é um número absoluto muito alto, motivou uma nota da Febraso, né? É uma nota de alerta, dizendo quão é importante o atendimento da gestante e que ele deve ser priorizado, porque o que a gente viu, o que parece ter acontecido, é que em muitos desses casos, em 22% dos casos, as pacientes não conseguiram nem atendimento adequado, né? Em 14% não houve condição de suporte ventilatório. Então, no Brasil, essa mortalidade está diretamente relacionada à dificuldade de atendimento dessas gestantes. Então, a questão não é apenas se há uma maior susceptibilidade ou se há maior risco de complicação, parece não haver, apesar do relato do CDC de um percentual maior de internação em UTI e de necessidade de suporte ventilatório, existem algumas falhas nessa publicação, eles mesmos falam que não foi relatado o motivo da internação, se seria relacionado à complicação do Covid ou da gestação, né? Foram situações mais do último trimestre, mas, enfim, no Brasil a gente tem essa limitação de suporte para o atendimento das gestantes. Então, daí a preocupação. E na semana passada, aquele relato de caso francês, né, de uma gestante de 23 anos, em que se confirmou, teoricamente, ali a transmissão vertical com o comprometimento neurológico do feto. Isso também motivou uma publicação no estado de São Paulo, no jornal, e aí houve toda essa comoção, mas, enfim, ainda não se tem dados para afirmar nem a favor nem contra essa transmissão vertical, então isso continua sendo uma preocupação, e o que você falou, a gente precisa orientar as nossas pacientes em relação a isso, né? Então, a gestante, ela tem que ter cuidados redobrados com essa transmissibilidade do vírus, e, enfim, a gente tem tido também dificuldade na clínica de reprodução por conta da ansiedade das pacientes, né? Eu também estava acompanhando o Escher e eu vi a quantidade de palestras relativas a esse suporte emocional, que é muito problemático, e a gente também sofre essa pressão, a gente como profissional de saúde, né? Então, o suporte emocional é para a gente também, porque não é fácil lidar com essa pressão, né? E a explicação, a gente gasta muita saliva orientando essas pacientes, passando o que a gente tem de informação, e muitas vezes elas falam, não, mas eu tenho que ter autonomia. E aí entra essa discussão da autonomia também, que eu queria depois conversar, discutir com você. É a autonomia da paciente e do médico, e você explica tudo, e ela fala, não, mas eu estou morando na roça, eu estou afastada, na minha cidade, lá no interior, no sítio onde eu estou, não tem caso de Covid, é um direito meu, eu quero ser mãe, né? Então, existe essa pressão. E a questão também das testagens, né? Eu não sei se você viu uma apresentação de um trabalho no Escher, em que eles colocaram, do IVE,
do IVE e que eles fizeram testagem de PCR em 1.500 pacientes assintomáticas um dia antes da coleta de óvulos. E eles tiveram uma positividade de 0,06%, ou seja, eles não associaram uma custo-efetividade que pudesse justificar essa testagem para todas. Então, o que a gente tem feito é o questionário de triagem, né? E aí, quando há sintomatologia, a gente suspende o ciclo, suspende onde tiver. E a paciente tem sido orientada quanto a isso, dentro daquelas priorizações que você colocou aí, primeiro as pacientes oncológicas, depois as de reserva baixa e idade avançada. E só para finalizar, eu anotei também uma publicação do professor Scott Nelson, em que ele colocou, apesar da gente saber que em 3 meses parece não haver impacto para a capacidade reprodutiva da mulher esse adiamento, mas lembrando que a gente já está aí ultrapassando esses 3 meses, né, atualmente, ele colocou qual seria o impacto da paralisação dos atendimentos das clínicas nos Estados Unidos, baseando no número de ciclos de 2016, por 1 mês, 2 meses e 3 meses. Então, após 1 mês, haveria uma redução haveria menos 369 mulheres grávidas nos Estados Unidos. Depois de 2 meses, menos 1.000 e pouco. Depois de 3, menos 2.000 mulheres grávidas, não, nascidos vivos. Então, o impacto que isso poderia trazer do ponto de vista de nascidos vivos, não só o impacto na fertilidade individual, mas populacional. E que talvez realmente não haja uma redução da capacidade reprodutiva, mas com o passar do tempo, no futuro, a necessidade de mais ciclos para se obter a gravidez em função da idade, da queda da reserva ovariana, né? Então, é isso. Eu vou estar aqui disponível se alguém quiser fazer alguma pergunta. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou realmente muito feliz e muito honrada de estar aqui, tá? Professora Fernanda, pode ter certeza que a honra é nossa, viu? A gente que tem que agradecer você ter aceitado, né? E ter disponibilizado o seu horário para estar aqui com a gente na sexta-feira, viu? Pode ter certeza, foi excelente. Muito bom. Na verdade, Obrigada mesmo. A gente tem que agradecer. Excepcional amanhã mesmo. No chat aqui, a professora Rívia, ela tinha pedido para você poder falar da questão da sua clínica e Juiz de Fora, como é que tinha sido o impacto na sua clínica. O que você podia falar para a gente? Olha, a gente fechou a clínica. Bom, então aqui, a clínica aqui em Juiz de Fora, ela está funcionando, ela foi inaugurada em 2001. Então, ano que vem, a gente faz 20 anos de funcionamento. E a gente tem uma média de casos, de 25 casos por mês, tá? 25, um pouquinho menos, um pouquinho mais, é a média. E a gente fechou a clínica em março, logo que houve que foi o primeiro impacto, a primeira orientação, a gente não sabia o que ia acontecer, se deveria continuar atendendo consulta ou não, né? Havia uma preocupação em direcionamento de EPI também, para que não faltasse para os profissionais da linha de frente. Então, a gente fechou a clínica dia 20 de março, interrompeu todo e qualquer atendimento até 4 de maio, a não ser os casos oncológicos. As pacientes que estavam em tratamento, a gente congelou embriões, né? Algumas quiseram interromper no meio da indução, nessa época, em março, e aquelas que a gente seguiu, a gente congelou e finalizou, e eu fiz alguns casos oncológicos. A gente não tem um movimento muito grande de pacientes oncológicos. E aí, quando a gente começou a atender por teleconsulta, porque era demanda muito grande, as pacientes muito ansiosas e não tinha como abandoná-las em hipótese alguma, então a gente foi fazendo atendimento por telemedicina nesse período. E quando a gente reabriu, dia 4 de maio, o que aconteceu? Em maio, a gente fez 10% do nosso movimento, maio. Em junho, a gente fez 30%, 35% do nosso número de FIVs.
Agora, em julho, parece que a gente vai atingir mais ou menos 70%, 80%. Então, houve uma queda significativa, está havendo uma retomada, porque as pacientes com idade avançada, então, assim, também são só casos de prognóstico ruim, né? Porque são pacientes de idade avançada, paciente com baixa reserva, paciente de endometriose, que não tem como esperar. E, enfim, esse foi o impacto, uma queda muito grande inicial e agora começa a recuperar depois de, nós estamos em julho, né, 4 meses de pandemia. Oi, Fernando. Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Você lembra quando você esteve aqui em casa, no meu casamento? Esse ano eu vou fazer 20 anos de casado, tá? Obrigada. E continua jovem como sempre. Muito bem, parabéns. Fernando, eu queria ter colocado aqui, mas acabei esquecendo o número de citações dos trabalhos daquela época lá do meu doutorado. Então, o trabalho de João Vaz sendo, assim, citado em vários papers chineses, americanos, italianos, a ciência voltando aí no loop, resgatando aqueles dados, né? E pelo motivo totalmente diferente, né? Nada a ver com o que a gente pensou na época, né? Não podia nem imaginar outro significado dessa proteína. Né? Verdade. Alguém mais? Tem duas perguntas aqui. Alguém queria se posicionar, né? Colocar alguma coisa? O professor Clécio perguntou novamente, né? Que acho que ele perdeu em relação à aumentação e à Covid-19. Então, Clécio, as recomendações variam de país para país e tem aí uma questão até certo ponto cultural nisso, né? Os trabalhos chineses recomendam suspender a amamentação, mas a maioria dos locais recomenda manter a amamentação. Os benefícios do aleitamento materno superam muito o risco, né, que até agora é muito pequeno, e não são claros e não recomendam expressamente a retirada, a ordenha do leite para administração para o recém-nascido. A maioria dos locais, os Estados Unidos, a recomendação da Febrasgo é que a mãe pode amamentar, tendo os cuidados de fazer higienização rigorosa das mãos, sempre usar máscara, mas deixa aí uma liberdade para os cenários, né, para os locais avaliarem questão de distanciamento do bercinho do leito materno, ou a questão da ordenha, mas não está recomendado suspender, não. Joia. E tem mais uma pergunta do Chico. Ele está querendo saber qual é a opinião de vocês duas em relação a quando reiniciar os tratamentos das pacientes mais jovens, né, ou com reserva normal, diante do cenário imprevisível de duração da pandemia. Francisco, a gente não tem essa resposta, assim, né? As recomendações pedem que a gente avalie o cenário local, porque hoje não se tem como fazer uma previsão global para uma área muito grande. Para um país do tamanho do nosso, é uma coisa surreal. Tanto que a gente está vendo já um declínio do número de casos e de óbitos importantes já em Amazonas, em Pará, em alguns estados do Nordeste, e nós aqui estamos no nosso pico, né? Então, as recomendações só colocam uma questão de observação dos dados epidemiológicos e das recomendações de autoridades, e eu concordo, assim, com a minha impressão é que realmente todo mundo vai ter um panorama parecido com o que a Fernanda reportou lá do Juiz de Fora, que a gente, agora que estamos começando a reabrir, nós vamos ter uma recuperação desse movimento, e num curto período de tempo a gente vai atingir aí talvez quase a média do que se fazia de ciclos, porque nós estamos com uma demanda represada, vamos dizer assim, né? Em Belo Horizonte, particularmente, a nossa quarentena, segundo dados extraoficiais, já é a maior do mundo,
Então, assim, um fechamento prolongado, um número grande de ciclos suspensos, isso gera uma demanda reprimida dessas pacientes que devem ser priorizadas e que a gente vai ter que atender proximamente, assim. Mas eu acredito que esse ano nós ainda não vamos ter um comportamento totalmente normal nas clínicas, por causa da infecção, por causa de questões de preocupações mesmo de transmissão e etc., mas também por causa da mudança de comportamento das pessoas, né? Então, pacientes jovens que estavam começando a atentar para a questão da fertilidade podem ter mudado os planos e essa prioridade caiu lá para baixo na lista, em relação ao medo de se pegar a Covid. E aí, os hábitos que a gente tinha vão demorar um tempinho aí para voltar para o normal e para as pessoas terem confiança de retomar a rotina da vida no ponto em que pararam. O que você acha, Fernanda? Eu concordo, é difícil a gente fazer uma previsão, né? Eu nunca imaginei que a gente ia estar nessa situação agora em agosto ainda, né? A gente não tinha... Quando a gente fechou a clínica em março, eu pensei assim, daqui uns 2 meses a situação está normalizada. A gente não tinha essa visão, né, do que ia ser essa pandemia, e agora a gente tem menos ainda, você não tem uma perspectiva, né, é complicado. Então, eu também acho que esse ano é difícil a gente voltar com o ciclo de pacientes jovens, né, mas eu concordo com o que você falou, existe um número de pacientes represados muito grande, então, nesse momento aqui, a gente vai subir o número de casos, e talvez seja até interessante para obter mais informações a respeito da reprodução assistida, né, nesse tempo de Covid, mas eu vejo também, Márcia, que as pacientes, elas têm menos medo do que na época do Zika. Eu não sei se você percebe isso, porque na época do Zika existia essa comprovação de transmissão vertical, de malformação, então aquilo gerava um pânico maior. Hoje elas estão mais corajosas, então por isso que eu falei muito dessa pressão, a gente tem que ter um pulso mais forte para segurá-las, né? Sim. Porque elas têm medo de contaminação, muitas não querem sair de casa e tudo, mas por outro lado existe um grupo de pacientes que, como não vê, né, a médio e longo prazo, solução para a situação, não quer esperar. Uhum. Então, lidar com isso aí é que é o mais complicado, né? Obrigada, professora Márcia, professora Fernanda. Mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida, quer se posicionar? A gente tem vários infertilitos no departamento, né? O que mexe com reprodução. Ninguém? Se vocês querem falar mais alguma coisa, professora Márcia, professora Fernanda? Bom, gente, eu só quero agradecer mesmo, assim, o convite e a oportunidade de aprender com Fernanda aqui, de aprofundar um pouquinho mais nesse tema e agradecer de novo a presença ilustre de Fernanda e parabenizar a Mariana aí pela iniciativa, pelo nosso canal, né, gente? A gente agora tem um canal de YouTube, as aulas vão estar lá. Então, mais uma inovação que a Mari está nos proporcionando aí. Eu queria agradecer, na verdade, todo mundo, né, assim, porque o Centro de Estudos e o canal é do departamento, né, e, assim, nesse momento, eu que estou aqui, né, assim, coordenando, mas ano que vem não serei mais eu acho que o importante é todo mundo estar junto, né, apoiando, né, participando, estando presente, porque eu acho que é de todos nós. Bom, queria agradecer mais uma vez, parabéns pela iniciativa, Mariana, Márcia, obrigada pelo convite. Então, apesar da gente estar distante, eu falei outro dia que a última vez que eu me aglomerei foi aí em Belo Horizonte, na reunião da Sojimig. E ainda bem que eu fiz um tour gastronômico maravilhoso, super bem guiada, e eu consegui. Então, foi a última vez que eu fui em restaurante, foi em março.
E, enfim, então, estou muito feliz aqui de ver vários amigos, Rívia, Rubens, Fernando, Márcio, a Miriam, a Juliana, tantos outros aqui. E quero convidar vocês também para vir a Juiz de Fora, nem que seja virtualmente. Então, acho que é bom a gente estreitar esses laços, apesar da gente estar distante fisicamente. Se é que houve algum ganho nessa pandemia, foi essa possibilidade desses encontros virtuais, né? Então, isso é muito legal. Agradeço mais uma vez. Gente, aprendi muito hoje. Parabéns, Marcos, pela aula brilhante. Obrigada, gente. Obrigada novamente, pessoal, né, assim, pela disponibilidade. Eu vou finalizar a reunião, então, tá? Uma ótima semana para vocês. Muito obrigada, uma boa sexta-feira. Um abraço a todos, Mário. Tchau, pessoal. Obrigado. Bom final de semana a todos aí. Tchau, Eduardo. Obrigada a todo mundo pela presença, né? Pelo prestígio. Tchau, pessoal. Bom te ver, Fernanda. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí. Obrigada, Eduardo. Abraço. Outro. Tchau, tchau. Fernanda, espera a gente terminar nosso curso junto. Eu vou fazer uma reunião essa semana e depois eu te passo os dados, viu? Vamos em frente, estamos juntos aí.